IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET. Você também nos assiste através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com professores do IIPC que estão presentes aqui nas quartas-feiras, conversando sobre assuntos relacionados à projeciologia, à conscienciologia, ao autoconhecimento, ao aprimoramento pessoal. Hoje o IIPC está representado aqui pela professora Adriana Pohlmann. Ela vai conversar com a gente sobre o tema da morte, que é chamado a dessoma na conscienciologia. Queremos compreender um pouco mais sobre esse assunto, então ela trouxe também um livro, que é o livro Sem Medo da Morte, da professora Vera Hoffman. Ela era do IPC, agora é da Apex, uma outra instituição na conscienciologia. Também queremos compreender mais hoje, vamos conversar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, há quase 2 semanas, uma tragédia, com mais de 200 jovens que vieram a falecer, ou seja, dessomar, num incêndio que aconteceu numa boate. Então, em relação ao que aconteceu, qual a nossa melhor postura, as pessoas que ficaram, os familiares, amigos, como é que podemos ajudá-los e também qual a melhor postura dessas pessoas em relação àquelas que não estão mais aqui, que já estão no outro plano. Bem, vamos conversar sobre todo esse tema hoje. Queremos lembrar que você que nos assiste durante o programa pode entrar em contato com voluntários do IIPC que estão agora lá no Centro Educacional aqui em Florianópolis, prontos para atender a sua ligação. Você pode telefonar, eu vou passar aqui 2 telefones, é o 3224-3446 e também o 3025-3135. Agora, apresentando a professora Adriana, ela é assistente social, é servidora pública na Secretaria de Estado da Saúde, também é voluntária e professora do IIPC Florianópolis e pesquisadora da conscienciologia. Adriana, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada, Eliane. Adriana, como é que a conscienciologia compreende o processo da dessoma, que é a morte no caso? A gente fala da dessoma, que seria a desativação do soma. De acordo com o paradigma consciencial, nós somos muito mais do que esse corpo físico, ou seja, a gente, na verdade, o nosso eu, a nossa consciência, ela habita temporariamente esse corpo físico. A gente tem, de acordo com o paradigma consciencial, pelo menos 4 corpos. Um deles é o corpo físico, esse que a gente vê diariamente. Nós temos um corpo de energias, um corpo emocional e um corpo mental. Então, quando a gente fala no processo da dessoma, a gente fala no processo da desativação ou descarte de um desses nossos corpos. Então, por isso, para a gente, não existe a condição da morte em si como um fim de tudo, porque nós continuamos existindo enquanto eu, ego, como consciência em outras dimensões. Esse é um outro dos pilares do paradigma consciencial, é que além dessa dimensão física, nós temos outras dimensões que nós chamamos de dimensões extrafísicas, que é onde ficam as consciências que já não estão mais com esse corpo físico como a gente. Então, por isso, para a gente, esse processo da morte seria um momento, uma passagem que a gente tem, que a gente descarta esse corpo físico, desativa ele e passamos a nos manifestar apenas através do nosso corpo extrafísico. Ok. E em relação ao que aconteceu em Santa Maria recentemente, é um processo que podemos então considerar uma dessoma coletiva, em que morreram centenas de pessoas. Então, como é que a gente pode compreender um processo assim, em que dessomam muitas pessoas ao mesmo tempo, um acidente, Como é que a gente pode compreender? Na verdade, aquilo que aconteceu foi um acidente, quer dizer, se a gente for parar para pensar, foi uma confluência de situações que levaram àquela condição. Então, a gente pode começar a pensar o seguinte, era um ambiente fechado, que não tinha uma segurança adequada para as pessoas que estavam lá, e aí a gente também fala de uma outra questão, que é a questão do holopensene, quer dizer, dentro desses ambientes noturnos, a gente tem um holopensene, um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que gravitam em volta do processo muito da bebida, muito da questão das drogas,
Você juntando toda essa condição, você acaba, digamos assim, tendo uma proporção, uma probabilidade de até de gerar um acidente. Então, aquilo que aconteceu ali poderia estar acontecendo em outros locais, e o principal fator que a gente tem que estar atento é o processo da questão da segurança das pessoas. Ou seja, então, quando a gente vai para um ambiente, é muito importante a gente estar sempre atento a que ambiente que a gente está indo. Existem saídas, existe uma segurança, como é que é lá? E a gente está falando do ambiente noturno, mas nós também temos no nosso dia a dia ambientes em que a gente coletivamente divide. E são situações, muitas vezes, Adriana, que a gente não imagina que vai acontecer conosco, né? As pessoas acham que não vai acontecer, que é raro. Exatamente, eu acho que entra a questão do risco, né? A gente às vezes acaba se expondo a situações em determinados ambientes porque acha que realmente aquilo ali não vai estar acontecendo comigo. Então, assim, a gente tem que estar muito atento com quem que a gente anda, que ambiente que a gente vai, assim. Dentro da conscienciologia, a gente trabalha muito a questão da gente estar muito atento aos processos das energias, não só dos ambientes, mas das pessoas. E principalmente as nossas. Então, quanto mais eu começo a estar atento às minhas energias, eu começo a estar mais perceptível ao que acontece à minha volta. Então, eu às vezes acabo até evitando determinadas situações por conta de começar a perceber coisas diferentes que talvez no dia a dia eu deixaria passar batido, digamos assim. E se a gente está atento a esse tipo de condição, então a gente acaba cuidando e não baixando a lucidez. É isso? Exatamente. O que acontece numa situação em que às vezes eu, por exemplo, estou sob o efeito, vamos supor, de álcool ou de algum outro tipo de, sei lá, cigarro, outra substância que for, a gente acaba tendo um processo de baixa de lucidez. Agora, eu também não preciso estar só usando esse tipo de coisa para ter baixa de lucidez. Muitas vezes eu me coloco em situações, vamos supor assim, em que um começa a brigar e todo mundo resolve brigar, entendeu? Nós não estamos falando nem da questão de sair batendo, mas tipo assim, numa discussão, por exemplo, às vezes eu tenho uma baixa de lucidez num processo desse. Agora, isso, imagina você levando para outros ambientes em que você tem muita gente pensando muita coisa ao mesmo tempo, acaba também interferindo no processo. E o processo da morte, né, ou seja, a dessoma, é das pessoas, né, que passaram por aquele processo em Santa Maria. Como é que é visto, como é que acontece esse processo? Essas pessoas, na verdade, acabaram estando dentro de um ambiente que era um ambiente assim que, se a gente parar para observar, pelo menos pela televisão que a gente pôde observar, era um ambiente muito fechado, quer dizer, não tinha muita ventilação e numa condição assim que não era ideal. E o que acontece? Elas estavam naquele ambiente, acabou acontecendo uma questão de um fogo lá dentro, aquilo gerou um acidente e o que aconteceu? Naquele momento, elas não tiveram muita opção. Então, assim, as pessoas que passaram por aquilo ali, elas passaram todo um impacto de repente se ver numa situação que não estavam esperando e muitas acabaram vindo dessomar sem entender nem direito o que aconteceu com elas. Porque muitas vezes uma pessoa, quando ela dessoma um processo de acidente, ela não está preparada para aquilo que está acontecendo. Nem ela e nem a família dela. Então ela vai para um outro plano sem essa consciência, sem essa lucidez. Na maioria das vezes, dependendo da pessoa, a pessoa não entende o processo e ela acaba dessomando sem entender nada do que está acontecendo. E elas acabam indo para ambientes extrafísicos, e a gente pode dizer, muitos vão para hospitais extrafísicos para ficarem um período, para estarem se recuperando, poderem estar recuperando a sua lucidez e entendendo melhor o que aconteceu com elas. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas ainda considera que quando a gente morrer, esse corpo morrer, a gente deixa de existir. Então, é mais difícil para ela compreender que existe um processo de vida após a morte, que a gente não deixa de existir naquele momento que aquele corpo desativou. Então, o processo da dessoma é um processo de choque. Na hora que a pessoa dessoma, é um certo choque para ela, de repente ela se vê num outro ambiente e não está entendendo que aquilo aconteceu. Então, assim, o importante é que a gente esteja sempre estudando e procurando se informar e entender melhor como é que é esses processos. E existe a contrapartida também dos familiares que ficam. Porque, imagina, você não espera que uma pessoa, por exemplo, jovem, dessome num acidente. E aí é um sofrimento para a família. Às vezes isso é que impacta mais, assim, além da tragédia em si, a forma como tudo aconteceu, o fato de pessoas tão jovens, né? Exatamente, porque
Com 18, 19 anos de idade, a pessoa ela tem uma perspectiva de vida muito grande. Então, assim, muitos deles eram estudantes, então, quer dizer, tinham planos de vida, a família, né, investiu para que ele estivesse continuando esse processo. E, de repente, naquele momento, acontece um acidente e aquilo tudo acaba. E aí, como é que eu lido com essa situação? É muito difícil para os familiares compreender o que está acontecendo, porque não se está preparado para passar por uma situação. Principalmente para um pai e para uma mãe, a perda de um filho é uma coisa muito forte. Adriana, e qual seria então, né, a melhor postura das pessoas que estão envolvidas, familiares, amigos, namorados, etc., né, todos os envolvidos naquela situação, e até nossa também à distância, como é que a gente pode ajudar esse pessoal, né? Assim, a postura que eu vejo importante das pessoas que estão envolvidas no processo é, assim, primeiro de procurar entender o que está acontecendo, assim. E é difícil, mas nesse momento a gente tem que procurar trabalhar a questão do desapego. Não é fácil, mas deixar essa outra pessoa partir. O que acontece? Quando a gente tem uma perda muito grande, a gente tem muita dificuldade de lidar com essa questão da perda. Então, deixar que a pessoa continue a vida dela e eu também continue a minha vida. Então, assim, procurar manter uma pensenidade mais positiva, desejar as melhores energias para essa pessoa, que ela possa continuar e que eu também possa continuar a minha vida. A gente sabe que existe todo um processo de luto, que é um período que a pessoa passa para poder superar, em parte, essa situação. Não é um processo que é de um dia para o outro. Mas, assim, se você pensar que para você ajudar a pessoa também seguir o caminho dela, é você também abrir mão, a gente é muito apegado ao outro, que ela continue da forma que ela tiver que continuar, isso já para ela vai estar ajudando muito. Ok, Adriana. Estamos conversando com a professora Adriana Pouma, do IIPC Florianópolis, sobre o processo da morte, que é chamado de soma na Conscienciologia, né, sobre o que aconteceu em Santa Maria há quase 2 semanas atrás. E agora teremos um breve intervalo e, na sequência, vamos compreender mais, né, o que a Adriana trouxe para a gente. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 30 25 31 35. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos à programação do Floripa em Foco, hoje com a presença da professora Adriana Pouma, do IIPC Florianópolis, e estamos conversando sobre o processo da morte, que é a dessoma, e também sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, recentemente, em que centenas de jovens vieram a falecer, vítimas de um acidente em que houve um incêndio. A professora Adriana está esclarecendo para a gente agora há pouco, né, sobre qual é a nossa melhor postura para ajudar tanto aquelas pessoas que ficaram na região, que estão sofrendo com a situação, quanto aquelas consciências que já estão no outro plano e que também certamente precisam de alguma ajuda nesse momento. Professora Adriana, né, de que maneira mais nós podemos colaborar nessa situação? Que outras ajudas são possíveis? A gente falou um pouco da questão em relação à família, mas também eu acho que nós que assistimos pela televisão, que a gente percebeu isso tudo, e às vezes algumas pessoas tinham amizades e tinham familiares lá, a melhor postura que a gente vê assim é mandar as melhores energias para todos, assim, porque essa tragédia, na verdade, ela não afetou apenas as famílias ali, ela afeta todo um processo que existe ali. Existe a questão das autoridades, existe a questão do pessoal da boate, os músicos. Então, desejar as melhores energias para que essa situação possa ser resolvida da melhor maneira possível. E que as pessoas que foram vítimas nesse processo, elas possam estar sendo encaminhadas da melhor maneira possível. Sejam aquelas que vieram a dessomar, sejam aquelas que ainda se encontram nos hospitais, precisando ser atendidas, né? Então, muitas estão sobre a questão de aparelhos, com remédios, né? E estão ainda sofrendo nesse processo. Então, assim, a nossa postura é desejar o melhor, as melhores energias nesse momento. Então, seria uma postura assim mais pacífica, mais de perdão, de reconciliação? Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar o que é o melhor para todos. Assim, a gente ficar julgando ou com raiva ou qualquer coisa, isso não vai estar ajudando no processo.
A ideia é justamente assim, tentar compreender essa situação e se pensar o que se pode fazer para evitar situações como essas. Porque agora a gente teve uma situação que foi muito grave, mas isso pode acontecer outras vezes. Hoje a gente vê até da parte do governo brasileiro uma preocupação maior, por exemplo, em fiscalizar os ambientes. E isso já é resultado também de tudo isso que foi vivenciado. Agora, Adriana, queria saber também sobre outras formas de assistência, né? Na Conscienciologia temos a TENEPS, né? Poderias falar sobre essa técnica que certamente está ajudando muitas consciências nesse momento. As pessoas têm recebido pedidos de TENEPS, né? Exatamente. A TENEPS, na verdade, é a tarefa energética pessoal. É uma atividade diária que uma pessoa pode fazer em que a gente exterioriza energias durante 50 minutos, num horário fixo, durante todos os dias da nossa vida, para todas as consciências que estejam precisando de algum tipo de assistência. Essa assistência energética que nós falamos é no sentido de esclarecimento, que essa consciência possa estar tendo o melhor esclarecimento possível em relação ao seu processo. Então tem muitas pessoas que receberam pedido, nós recebemos vários pedidos, inclusive de parentes e de amigos que conheciam as pessoas lá. Também a gente pensou em todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo, que estão sendo assistidas pelos amparadores, que a gente fala que seriam consciências, né, extrafísicas, que não têm mais esse corpo físico e que ajudam nesses processos de assistência maior. Ok. E como é que as pessoas podem fazer para pedir ajuda através da TENEPS? Vocês podem pedir para o pedido de TENEPS, fln@gmail.com. Esse pedido ele vai por IPC Florianópolis. Nós abrimos esse e-mail todos os dias e nós encaminhamos para as pessoas que fazem TENEPS no centro educacional, que são os nossos voluntários. E pessoas que queiram saber mais também podem comparecer às palestras ou entrar em contato por telefone. Os voluntários podem explicar melhor esse assunto, né, Adriana? Exatamente. O centro educacional oferece uma série de informações. Agora, voltando, você falou agora há pouco sobre prevenção, né? O que você pensa, até na visão da Conscienciologia, que pode ajudar a ampliar essa prevenção? Eu acho que a primeira questão, a gente tem que estar lúcido em relação aos locais que a gente vai. E tem que estar lúcido em relação a nós mesmos. A gente fala muito nessa questão da prevenção no sentido seguinte: eu tenho que estar mais atento a mim mesmo, às minhas energias. Então, o desenvolvimento das energias é uma ferramenta a mais que eu tenho de informação a respeito a tudo que está à minha volta, mas principalmente a respeito de mim mesmo. Outra postura importante é o seguinte: evitar ambientes que eu sinta, por exemplo, que não tenha muita segurança. E se não tiver como, eu estar sempre atento. Quais são as saídas que existem aqui? Outra coisa que a gente vê também é que se você vê que tem alguma coisa errada, procurar tentar ajudar. Então, assim, se eu percebi que tem um ambiente que de repente a segurança não é tão boa, de repente tentar estar conversando, tentar estar pensando, olha, deveria ter mais saídas de emergência e tal. Então, isso são algumas posturas que a gente tem que ter. Então, hoje, por exemplo, se eu entro num ambiente coletivo, eu posso, por exemplo, observar quais são as saídas de segurança, qual é a ventilação que tem nesse local. Isso tudo ajuda. Se tem extintores também? Se tem extintores, como é que funciona esses locais? Hoje, por exemplo, se a gente vai em qualquer local que tem mais pessoas frequentando, a gente tem que estar preocupado com isso, porque se acontece um acidente que pode acontecer durante o dia, já teve problemas em restaurantes também, em outros locais. É lógico que é menor, são menos pessoas, mas nada impede da gente estar se cuidando um pouco mais. Ok. Adriana, e voltando ao tema da morte, você trouxe o livro Sem Medo da Morte, da professora Vera Hoffman. Poderias falar um pouco sobre esse livro? Esse livro, ele na verdade é uma biografia dela, né? Ela conta um processo que ela teve da dessoma de um filho. Então, como é que foi esse processo da perda do filho? Como é que ela encarou o processo da morte? O filho dela também era jovem, né? E uma coisa importante que ela coloca é assim, o que seria a melhor condição para poder ajudá-lo? E dentro desse processo ela começou a entender melhor até a situação dela. Ela começou a se esclarecer em relação à própria vida dela, ao processo da morte. Então, esse livro ele é muito interessante porque ajuda a lidar com a questão do processo da perda de uma maneira de informação mesmo. A partir do momento que eu busco informações para entender o que foi que aconteceu, por que eu estou passando por aquilo, eu estou me esclarecendo e também ajudando a consciência que dessomou naquele processo. E ela conta, se eu não me engano, a gente estava conversando agora há pouco no intervalo,
ela conta que teve experiência de projeção em que ela encontra o filho no extrafísico, é isso? Exatamente. Uma das coisas que a gente coloca na conscienciologia é que nós temos uma grande ferramenta que é a questão da saída fora do corpo, a projeção consciente. Então, a projeção consciente é uma das formas que a gente pode dizer de confirmação de que a gente continua existindo depois desse corpo físico. Ou seja, eu posso sempre estar me projetando, indo para outros ambientes extrafísicos, com outro corpo, que não é esse corpo físico, e inclusive entrando em contato com pessoas que já não estão mais aqui. Então, muitas pessoas já relataram de terem tido projeções com pessoas da família ou amigos muito próximos que haviam dessomado e que encontraram, viram que estava bem, conversaram, e isso de uma certa forma para a pessoa tranquilizou ela, porque ela viu que aquela pessoa estava bem, e ela pôde entender que existe um processo de continuidade, que a gente não deixa de existir quando esse corpo físico morre. E na conscienciologia se trabalha muito com o princípio da descrença, né, Adriana? Exatamente, a gente trabalha com a questão que as pessoas não precisam acreditar no que a gente está falando, elas têm que experimentar. Então, assim, a saída fora do corpo, para muitas pessoas que até colocam como sonhos, então as pessoas têm que ficar atentas, às vezes um sonho pode ser uma projeção. Então, eu tive um sonho com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, alguém que eu gostava muito já faleceu, e de repente essa pessoa, você está tendo uma projeção e está entrando em contato com ela. E a autora é pesquisadora da conscienciologia? Exatamente, ela é voluntária, ela foi voluntária do IPC, hoje ela está na Apex, que é uma outra instituição como o IPC, que lida com o paradigma consciencial, e a Apex, na verdade, trabalha com a questão da programação existencial, quer dizer, a programação de vida, né? Então, ela é voluntária nossa da conscienciologia. E esse livro ele pode ser adquirido no IPC mesmo? As pessoas podem entrar em contato com o IPC, pode ir ali no centro educacional, aqui no centro, depois a gente vai passar o endereço para vocês no final, ou até telefonar e depois estar indo, ver, porque nós temos outros livros também. Esse fala bem da temática da questão da morte, mas nós temos vários livros que falam também de projeção, de energias. Tem o site da Editares, que é a editora da Conscienciologia, também fala mais do livro. Exatamente, no site da Editares tem um resumo de cada livro da Conscienciologia, então é interessante que a pessoa pode ir lá acessar e às vezes ela vai ver que tem outros temas que também são interessantes para ela. Adriana, e com a morte em si, o que a gente pode aprender? Qual é o aprendizado que o processo da morte traz para a gente? O processo que eu vejo de aprendizagem maior é que a gente não está aqui à toa, né? A gente veio para cá, que a gente tem algo importante para fazer. Eu acho que valorizar o fato de nós estarmos aqui. A morte, ela é uma passagem. Então, assim, se é uma passagem, significa que eu não sou aqui desse planeta. Eu estou temporariamente habitando esse planeta, esse ambiente, com este corpo físico, e que a minha procedência não é essa, a minha procedência é de uma outra dimensão, que é uma dimensão extrafísica, e que eu posso me manifestar de outras maneiras. Então, se eu estou vindo para cá, é uma oportunidade. Então, assim, o que eu posso fazer para que essa minha vida aqui seja a melhor possível? E aí a gente pode pensar na questão das resoluções das nossas pendências, a questão de aprendizagem, eu posso me melhorar enquanto pessoa, estar aqui é um processo de aprendizagem contínuo, e também a condição da gente poder estar assistindo, estar ajudando muitas pessoas. Então, a morte, ela é uma passagem, a gente continua existindo, o nosso eu é muito maior que esse corpo. Então essa reflexão traz, digamos, um ganho em qualidade de vida para a gente. Exatamente. Se eu entendo que que o meu fim não é quando eu fechar esses olhos aqui, então eu posso pensar o seguinte: o que eu posso estar fazendo para eu continuar também, quando eu estiver na dimensão extrafísica, também estar fazendo? Então, como a gente falou, a questão da aprendizagem, a gente está sempre se melhorando, a gente está num processo de evolução constante. Muito legal, Adriana. E a respeito das atividades do IPC Florianópolis e dos núcleos que temos aqui também, Tubarão, Criciúma e Blumenau, né? O que está acontecendo de atividade, as pessoas que quiserem estudar mais sobre esse assunto, como é que as pessoas fazem? As atividades que nós temos aqui no IPC Florianópolis, aqui em Florianópolis especificamente, são as palestras todas as sextas-feiras, às 19h30. A gente vai ter uma palestra agora com o tema Maturidade desde a Juventude, então é um tema interessante. Até dentro desse contexto ali, né, de estar procurando desde jovem, procurar fazer escolhas, de estar procurando fazer mais assistência, de procurar se conhecer um pouco mais.
A gente também tem aulas experimentais, porque nós temos cursos, né? O IPC oferece tanto palestra quanto cursos. A gente vai estar tendo um curso agora em fevereiro, que é o curso integrado de projeciologia, que é o CIP, que vai tratar da questão da saída fora do corpo, a questão das energias e de fenômenos. Vai ter uma aula experimental na próxima quinta, sem ser essa quinta, a outra quinta, dia 14. Vai ser sobre bioenergias, então as pessoas interessadas que quiserem estar indo, ela é gratuita. E uma coisa importante é o seguinte, após cada palestra e aula experimental, a gente tem 15 minutos que nós trabalhamos as nossas energias. Então, ao mesmo tempo a pessoa está indo adquirir uma informação, ela também está trabalhando e conhecendo um pouco mais as suas bioenergias. E tem a agenda do IPC na internet, em que as pessoas podem obter mais informações? Exatamente. Na agenda vocês vão estar tendo tanto as palestras, aulas experimentais, como as datas dos cursos, né? A gente falou do CIP, mas a gente ainda vai estar tendo em março a assistenciologia e o curso CPC, que é o curso de projeciologia e conscienciologia, que vai estar tratando mais da questão do autoconhecimento, autopesquisa, e o assistenciologia vai estar falando das diversas formas de assistência. Ok, Adriana. Quero agradecer a tua participação, muito obrigada por ter vindo, pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente. Obrigada também. Ok. E agradecemos a sua audiência e na semana que vem voltaremos com o tema O que é a multidimensionalidade. Muito obrigada e até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.